A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Neste momento, eu não sei de onde você está me assistindo e eu também não sei como encontra a sua vida, a sua realidade espiritual. Faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal e eu tenho desejado voltar, tenho desejado trazer conteúdos novamente para a edificação de vossa fé, da fé da sua família e quem mais você compartilhar e quem mais poder assistir também esse vídeo. E eu creio que Deus vai falar contigo. Eu não sei como está a sua realidade espiritual, não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como que está o seu caso, a sua situação. Mas eu sei que hoje em dia, no meio da igreja e em muitos cristãos, está havendo uma falta de fé muito grande. Em muitos cristãos está havendo uma falta de perseverança, uma falta de fogo do Espírito Santo, uma falta de ser cheio de Deus. Muitos não estão mais buscando ser cheios de Deus, muitos não estão mais buscando ser cheios do Espírito Santo. Muitos sobem no altar e não se preocupam se Deus vai usar ou não. Só que falam, repetem a mesma história de toda vez. E fica por aí. E acha que tá bom, acha que Deus está se agradando. Ou às vezes nem se importa se Deus está se agradando ou não. Então isso é algo que não deve haver, tá? Isso não deve haver. E como eu não sei como está a sua realidade, mas sei como está a realidade de muitos hoje em dia, eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Fique comigo até o final. Compartilhe esse vídeo para quem você saber que precisa ouvir uma palavra como essa ao final desse vídeo. Compartilhe para quem você sabe que precisa ouvir uma palavra assim. E se não houver ninguém para compartilhar, curte, comenta, né, o que você achou e louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, eu acabei de voltar de um culto abençoado. Agora é em torno de 9h30, mais ou menos, da noite, uma terça-feira. Acabei de voltar de um culto abençoado. E foi uma bênção, o culto foi uma bênção. Deus abençoou o culto, Deus se fez presente, Deus falou, Deus operou, né, grandemente. Eu creio que Deus falou o coração de cada irmão, porque o culto foi uma bênção, foi maravilhoso mesmo. E o que eu quero tratar hoje, meus irmãos, é sobre essa questão de você ser cheio do Espírito Santo, né? Essa questão de você buscar com que Deus se manifeste na sua vida e com que Deus também se manifeste no culto, com que Deus se manifeste através da sua vida, né? E como que isso é possível? Às vezes, você olha para os irmãos sendo usados por Deus. Às vezes você olha para um irmão, você olha para uma irmã que é usada por Deus e se inspira muito nessa pessoa. Às vezes essa pessoa te inspira muito e você quer ser usado como ela. Mas essa pessoa que é usada por Deus, ela não leva uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus não usa uma pessoa que leva uma vida de qualquer jeito. Então, se você olha para uma pessoa e se inspira nela porque você vê que Deus usa essa pessoa, você precisa conhecer também por detrás. Ou seja, você precisa conhecer como é a vida dessa pessoa também, fora do altar. Como é a vida dessa pessoa no lar dela, na casa dela, quando ela acorda, como é a vida dela, a rotina dela, o viver dela, o viver diário. Porque o que vai demandar, primeiramente, é o querer de Deus e a vontade de Deus. Mas o que vai demandar com que você possa estar sendo usado por Deus, sensível à voz de Deus, é a sua vida em si. Porque não adianta você subir no altar e achar que vai cair o fogo do céu e Deus vai te usar se você viveu o dia ou a vida ou tá de qualquer jeito. Deus não vai te usar. Isso é algo que você precisa ter em mente, entende? Você precisa ter isso na sua mente. Então, se você se inspira por alguém, procure conhecer como é a vida dessa pessoa. E se não é possível conhecer como é a vida dessa pessoa, procure conhecer a vida de pessoas que também são usadas por Deus, próximas a você. Se ajunte, se assemelhe, esteja próximo dessas pessoas. A Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente anda com más companhias, ou quando a gente tem conversas com pessoas que não edificam, isso corrompe a gente, isso atrapalha a fé da gente, isso atrapalha a edificação da gente. E, consequentemente, a gente não vai ser sensível à voz de Deus. Porque a gente vai estar corrompido, a gente vai estar em desordem. Então tome muito cuidado com isso. Lembre-se, hoje nós estamos falando sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é muito importante na vida de um cristão. Por quê? Porque um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é usado por Deus. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é sensível à voz de Deus. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele é direcionado por Deus. Um cristão que é cheio do Espírito Santo não fala o que quer, não faz o que quer, não vive como quer. Um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vive como Deus quer, como a vontade de Deus é manifestada para ele através da palavra. E compreendendo essa realidade, a importância de ser cheio do Espírito Santo,
por que ser cheio do Espírito Santo, e entre outras coisas que eu falei aí, eu quero te trazer um ensinamento sobre como ser cheio do Espírito Santo também. Esse vídeo está sendo um vídeo assim, não vou dizer improvisado, mas é um vídeo que eu simplesmente abri a câmera, estava com vontade de gravar já faz um tempo, abri a câmera e falei, eu falei para Deus, Senhor, eu não preparei nada para essa news, vou falar, né, e seja o que Deus quiser. E me veio no coração de falar sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, tá? Então, por isso que às vezes você tá percebendo, nossa, o irmão tá pregando rápido, tá aí, o que ele tá falando? Calma, você vai entender. No final, todas as peças vão se encaixar e você vai compreender a mensagem, porque o que você já está compreendendo daqui. Então, como que é que um cristão vai ser cheio do Espírito Santo? Como que um cristão pode ser cheio do Espírito Santo? Qual é a maneira? Meu irmão, se eu disser para você que não é possível, né? Não é possível saber como ser cheio do Espírito Santo, isso é mentira. Isso é mentira. Porque a Bíblia, ela nos deixa claro, certo? A Bíblia nos deixa claro. Como que a gente pode ter mais comunhão com Deus, como que a gente pode ter mais a presença de Deus, como que a gente pode se conectar mais com Deus. A Bíblia deixa isso claro. Então, eu afirmar que não é possível saber, isso é mentira. A Bíblia é clara em dizer como que a gente pode se aproximar mais de Deus e como que a gente pode estar cheio de Deus, certo? Vamos tomar como exemplo Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Diz a Bíblia que, sendo 100% homem e 100% Deus, ele não usou, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, a imagem e semelhança humana. Então Jesus, além de ser 100% Deus, ele também era 100% homem e foi muito usado, ou seja, pregou, evangelizou, curou e Deus se manifestou grandemente através da vida dele. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso foco. Então é nele que nós vamos nos inspirar. E sempre deverá ser nele, viu? Sempre. Somente em Jesus. Então, qual é a primeira coisa que a gente compreende na vida de Jesus Cristo? Uma coisa que nunca faltou na vida de Jesus. Nunca. Foi a oração. Oração. Jesus orava a todo o tempo. Jesus orava em todo momento. Diz a Bíblia que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. No livro de Marcos, capítulo, se não me engano, 1, diz a palavra de Deus que Jesus, ele se retirava, ele acordava logo cedo, nem tinha subido o sol, ele acordava cedo e orava, estava orando. Havia momentos que ele passava as madrugadas orando. Então Jesus, ele tinha muita comunhão com Deus porque ele vivia uma vida de oração. Jesus, ele tinha muita conexão com o Pai, porque ele era 100% homem. Tem isso na tua mente. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele passou por tudo que passamos. E ele viveu tudo que nós vivemos. Ele enfrentou as tentações, as lutas, as provas, as dores, as tristezas. Mesmo sendo 100% Deus, com a sua natureza divina, ele passou por tudo. Ele enfrentou tudo. Porque ele estava na terra como homem. Entendeu? Mesmo que a sua essência, ele ainda era Deus. Então, Jesus Cristo, ele tinha uma vida de comunhão com Deus regrada. Jesus orava e orava bastante. Orava muito. Então, o primeiro segredo para que a gente tenha comunhão com Deus, tenha proximidade com Deus, é a oração. Meu irmão, você precisa ter organização na tua vida de oração. Você não pode orar hoje e deixar de orar e orar só semana que vem ou mês que vem. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, consequentemente a tua vida espiritual, tua comunhão com Deus vai estar bagunçada, vai estar embaralhada. Isso não vai te trazer crescimento nenhum. Você não vai se aproximar mais de Deus, você não vai mais se conectar com Deus, porque você não está focado, a tua mente não está focada, teu coração não está aberto para isso, você está disperso em outras coisas. Então, consequentemente, você não vai ter uma intimidade profunda com Deus. Então é importante uma vida de oração. Tenha princípio de oração, tenha horário de oração, tenha foco na oração. E compreenda que oração não é só orar o Pai Nosso. Oração é falar com Deus. Ou seja, você não vai ficar apenas 2 minutos de joelho, 3, 5, você vai orar. Você vai ficar ali o quanto de tempo for necessário. O quanto de tempo for necessário para falar com Deus, se aproximar de Deus. Você vai abrir o coração, você vai falar com Deus. É importante você ter isso em mente. Tenha consciência de que para você se aproximar de Deus, você precisa rasgar o seu coração e ter uma vida de oração ativa, regrada e também profunda. Profunda. Se você começa a aprender uma coisa, presta atenção. Você começa a aprender uma coisa. E isso que você está aprendendo diz respeito a... Vamos dar um exemplo aqui. Musculação.
Pode ser, vamos dar esse exemplo. Você está aprendendo sobre musculação. Se você começa a aprender sobre musculação ali superficialmente e não se aprofunda no estudo a respeito de musculação, ou seja, história, seja lá o que for. Se você não se aprofunda nisso, você vai ser raso naquilo. Você vai ser raso naquilo. Ah, mas com Deus não. Não tem diferença. Se você não se aprofunda na vida de oração, não passa tempo com Deus em oração, a sua vida espiritual vai ser rasa. É a verdade. Não tem meio termo. É a verdade. Então você precisa ter uma vida de oração, uma vida regrada na palavra de Deus em oração. Ore a todo momento. Seja fiel às orações. E Deus vai te honrar grandemente. Outra coisa que nós compreendemos na palavra de Deus e na vida de Jesus Cristo é algo muito interessante que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Ele diz assim: sede santos, como eu sou santo. Sede santo, como o Pai é santo. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Então, algo que Jesus vai ensinar para nós, além da oração, e ele vai dizer isso também, orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Ele vai dizer, não somente a respeito da oração, mas também a vida de obediência, santificação, santidade, pureza, entendeu? O apóstolo Paulo escreve sobre isso e ele vai falar que a gente tem que se apresentar, a gente tem que estar apresentado a Cristo como uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha, que não tem do que se envergonhar. Né? Isso ele diz também a respeito do obreiro, que ele tem que manejar bem a palavra fiel. Então, meu irmão, você que quer ter uma comunhão com Deus, uma vida profunda com Deus, você precisa ser obediente a Deus. Não adianta, não tem jeito. Se você não tiver obediência a Deus, a tua vida com Deus não vai progredir, não tem jeito. Se você não obedece ao que Deus te fala, se você não obedece ao que está na palavra, você não vai sair do lugar. Não tem meio termo. E além de não sair do lugar, você é perigoso você nem entrar no céu, porque os desobedientes não vão herdar a salvação, não vai entrar no céu. Ah, o que você tem? Você tem direito de falar quem vai, quem não vai? Não sei o que ele está falando, é a Bíblia. É só você abrir a Bíblia e ler. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai perceber que quem anda em desobediência, quem anda em desordem, quem anda no pecado, não vai entrar no céu, não tem conversa. Está na Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não mente. Então quem fala é a palavra, não sou eu. Só estou dizendo o que está na palavra. E se você não crê em mim, você consequentemente não está crendo na palavra, que eu estou falando que é da palavra. E é importante você também ter conhecimento da palavra, para que você não use heresias achando que é da parte de Deus e venha se enganar. Então, quem não obedece não tem comunhão com Deus. Quem não obedece não agrada a Deus. Jesus mesmo falou: aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos. Se você diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos de Deus, não obedece a palavra de Deus, você mente, você está mentindo, você não ama a Deus. Você pode até achar que ama, mas não ama, porque está na Bíblia: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se você não obedece, você não ama a Deus. É uma mentira. Então, a obediência a Deus, a obediência ao Senhor, a obediência a Jesus, a palavra do Senhor, é o que vai, com certeza, aprofundar, fortalecer e firmar ainda mais a sua comunhão com Deus e a sua fé também. A sua fé também. Às vezes você deseja que a tua fé cresça, e a tua fé vai crescer nos momentos de dificuldade. É nesses momentos que a tua fé cresce. É no momento onde você não escuta mais a voz de Deus. Você ora, você pede, você clama e você não ouve nada. Às vezes você dobra os joelhos e pensa até que Deus não está te ouvindo, parece que os céus se fecharam. É nesse momento que a tua fé aumenta. Porque aí tu passa a entender e a compreender que você não se baseia no que sente, mas sim no que está escrito. A tua fé aumenta. Então é nesses momentos de tribulação, de dificuldade, que a tua fé aumenta. Isso é prova na palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para ser jogados na fornalha de fogo, eles estavam num momento difícil. E naquele momento, não houve, por exemplo, Deus não se manifestou logo de início para livrá-los. Não. Mas eles permaneceram firmes. E depois do que aconteceu, eles foram lançados na fornalha de fogo por não se dobrar diante daquela estátua que Nabucodonosor levantou. E lá na fornalha de fogo, eles não só não queimaram, como apareceu o quarto homem lá na fornalha. E esse quarto homem na fornalha passeava com eles. Eles não se queimaram. Saíram da fornalha ilesos. Ilesos. Com certeza a fé deles aumentaram. Por quê? Porque eles se manteram fiéis à palavra de Deus mediante a prova e independente dos sentimentos. Porque com toda certeza, os sentimentos, todos que estavam ao redor falavam: desiste, se dobra, se prostra, não vai para a fornalha não. Não é assim? Com certeza. E eles permaneceram fiéis e firmes na palavra de Deus. E assim deve ser a gente também. Então, meu irmão, quem obedece a Deus, quem obedece a palavra de Deus, com toda certeza,
vai ter proximidade, intimidade com Deus. Não tem jeito. Com toda certeza. Deus se agrada de quem é fiel. Deus se agrada de quem é obediente. Deus se agrada de quem obedece a sua palavra. Deus se agrada, meu irmão. Quando a palavra de Deus vai dizer, quando Deus falou assim para Abraão, Deus falou para Abraão, sacrifica teu filho, teu único filho. Abraão obedeceu. Era o filho da promessa, mas Abraão mesmo assim obedeceu. E depois vai dizer a Bíblia que Deus falou para Abraão assim, ó, certamente te abençoarei e te multiplicarei, porque fostes fiel à minha palavra. Ou seja, Abraão obedeceu e Deus se agradou de tal maneira que confirmou ainda mais o que já tinha falado para Abraão que iria fazer. Deus se agrada de quem obedece, tá? Então esse é o segundo ponto para você ter proximidade e intimidade com Deus e ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, quero falar também para ti o último para finalizar, já estamos com 15 minutos, quase chegamos aos 16 minutos de vídeo, mas você fica até o final, tô quase acabando, viu? E não se esqueça de compartilhar para quem precisa ouvir essa palavra, tá bom? Em nome de Jesus. E dá o seu like também, curte, pra glória de Deus, tá bom? Curte, porque é importante, quando você curte, quando você comenta, isso traz um entendimento para a plataforma do YouTube compreender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é importante, que esse vídeo tá servindo para alguma coisa, tá ajudando, né? O povo tá gostando, então ele vai consequentemente mandar para mais pessoas e esse vídeo vai chegar para mais gente. Então, peço a tua colaboração, que é muito importante, não somente para o canal, não somente para o vídeo, mas para que possa alcançar outras almas, outras pessoas que precisam ouvir isso. Agora o último ponto, que é importante, né? Falei do primeiro, oração, segundo, obediência, e para finalizar, a minha Bíblia tá aqui. Eu tenho essa, tem outra também, ó. Tenho essas duas. Essa daqui da King James, muito boa por sinal, né? Ela tem uma tradução muito interessante, muito fácil de entender. E essa antiga aqui, tá bem antiga, tadinha. Aí, graças a Deus, muita história pra contar com ela, viu? Muita história pra contar com ela. Então, o último ponto, para que você possa se aproximar mais de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é conhecer a Deus. É você conhecer sobre Deus. É você conhecer a respeito de quem é o seu Deus, né? Você conhecer, você ter conhecimento. Por exemplo, se você não lesse a Bíblia, se você não estudasse a Bíblia, você não saberia que Jesus falou, quem me ama guarda os meus mandamentos. Você não saberia, você acharia que estava lhe amando a Deus, mesmo vivendo a desobediência. Se você não estudasse a Bíblia, ou se você não estuda a Bíblia, com toda certeza, você não vai ter conhecimento. Você não sabe de fato quem é o seu Deus. Você só acha, ou pensa, ou imagina, mas você não tem uma firmeza, porque você não lê Bíblia. E tudo que você precisa saber está na Bíblia. Então, meu irmão, para você ser cheio do Espírito Santo e mais próximo de Deus, você precisa conhecer mais a respeito do seu Deus. Você precisa ler mais Bíblia. Você precisa se aprofundar mais nas Escrituras. A palavra de Deus vai dizer no livro de Oséias, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 6 também, ou versículo número 3. Se eu tentar abrir aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Ó, graças a Deus eu consegui abrir logo de cara, vamos ver. Ó, Oséias, capítulo 6, versículo 3, olha o que diz. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé. Isso aqui é a tradução King James, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vida correrá sobre todos nós como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então o que está falando aqui? Em outras traduções vai dizer assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como você precisa ter conhecimento da Bíblia. No mesmo livro de Oséias vai falar, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu irmão, se você não lê Bíblia, você vai olhar coisas erradas e vai achar que não tem problema. Se você não lê Bíblia, você vai olhar coisas que não agradam a Deus e que não são bem vistas aos olhos de Deus como algo que não tem problema. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Você precisa conhecer o seu Deus, conhecer a respeito do seu Deus, e assim você vai se aproximar mais dele, que você vai saber do que ele se agrada, do que ele não se agrada, e você vai ter, consequentemente, conhecimento de como agradá-lo. Isso é muito importante, né? E no meio de prova, no meio de tribulação, a tua fé vai estar firmada na palavra. Tu não vai parar, tu não vai desviar, tu não vai fraquejar, porque você sabe o que está escrito. Você leu. Então lê a Bíblia. A Bíblia te fortalece, tá bom? Grandemente, e te aproxima de Deus, tá? Mas não seja também somente um leitor, seja um praticante. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, né, que nós não podemos ser apenas ouvintes negligentes, mas sim praticantes, né? Fervorosos, operosos, praticantes. Você precisa ler a Bíblia e praticar. Leu, pratica. Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Né? Não foi assim que Jesus falou? Jesus falou assim, se tu leu, agora tu vai, tu tá no seu dia a dia, bateu o olho, pratica. Nossa, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Pai, porque eu olhei, eu desejei. Na tua palavra diz que quem faz isso pecou. Me perdoa. Seja verdadeiro com Deus. Não adianta esconder. Ah, não.
Não, não, Deus está te vendo, irmão, não adianta. Deus está te olhando. Então seja verdadeiro com Deus. Você olhou, ó, Senhor, me perdoa, eu pequei, me perdoa, me ajude a não cometer mais esse erro. E se você comete alguns outros erros que não agradam a Deus, peça perdão e se esforce para largar esse pecado e peça a ajuda de Deus, que Deus vai te ajudar. Tá bom? Porque Deus não deixa desamparado nenhum. E Deus mesmo diz, buscar mesmo e me achareis quando buscar todos os vossos coração. Jeremias. Tá escrito no livro de Jeremias. Então quando você busca Deus, Deus te responde, Deus te dá vitória, Deus te dá força. Mas quando você vive na prática do pecado, não se importa em obedecer a Deus ou viver a palavra de Deus, ou seguir o que está escrito, a palavra de Deus que vem para você é lá no livro de Isaías. A minha mão não está encurtada, né? Os meus ouvidos não estão tapados, mas o pecado de vocês é que estão separando vocês de mim. Então, se você vive na desobediência, não procura agradar a Deus, não procura obedecer a palavra, essa é a palavra de Deus para você. Pare de pecar e comece a obedecer. Agora, se você está na obediência, se esforçando para continuar obedecendo, continue orando, se esforçando, lendo Bíblia e se santificando e obedecendo, porque Deus vai te dar graça, vai te fortalecer e vai te abençoar. Meu irmão, eu encerro o vídeo por aqui. Grave no seu coração tudo o que foi dito. Eu sei que eu não falei nada fora da palavra. Graças a Deus por isso. Né? Eu procuro ser bastante fiel às escrituras. Né? Porque a gente não pode falar o que a gente pensa, a gente tem que falar o que está escrito. Então, seja fiel a Deus, ore, tenha uma vida de oração constante e busque conhecimento da palavra de Deus também, para você se aproximar mais de Deus, não ser enganado pelo mundo, não ser enganado pelas trevas, não ser enganado pela nossa sociedade hoje em dia que está corrompida demais. Deus te abençoe. Compartilha para quem precisa ouvir. Vai lá, eu sei, tem uma pessoa na tua mente, tem uma pessoa no teu coração que tu sabe, essa pessoa precisava ver esse vídeo. Compartilha para ela. Compartilha em nome de Jesus, que Deus abençoe. Vamos orar para finalizar? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós agradecemos pelo Senhor ter abençoado este momento. Eu creio, meu Pai, que o Senhor falou aos corações. Quem assistiu esse vídeo, quem vai assistir, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com essa pessoa. Que o Senhor abençoe, a fortaleça, a livre do mal. Que o Senhor cuide dessa pessoa e que ela venha verdadeiramente buscar cada vez mais ser cheia do Espírito Santo e estar na tua presença. Que o Senhor possa dar ânimo, dar força, dar vigor e que o desânimo, as trevas e o mal não consiga impedi-lo, não consiga travá-lo, mas que ela fique firme e forte para a glória e honra do teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Abençoe lá a família dessa pessoa também, a vida dela, em nome de Jesus. Diga amém, e eu também digo amém. E o vídeo nós encerramos aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.